Se você está buscando formas de parar de fumar e melhorar o seu desempenho sexual, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final que eu vou te passar dicas de como você pode atingir esse seu objetivo e, além disso, aqui no canal nós vamos oferecer para você uma forma de conseguir atingir esse seu objetivo com mais facilidade. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista e andrologista aqui do canal Testo Saúde Masculina. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tabagismo, como que você pode parar de fumar e melhorar o seu desempenho sexual. É meio que um consenso, né, turma, que o cigarro ele acaba prejudicando demais a nossa saúde. Então a gente sabe que ele é responsável por muitas doenças, por vários tipos de câncer e mais especificamente aqui ao assunto do nosso canal, do nosso universo aqui, o cigarro ele atrapalha muito o nosso desempenho sexual também. A longo prazo ele vai acabar diminuindo a oferta de sangue e oxigênio para o pênis. Além disso, ele danifica uma estrutura interna que eu já conversei bastante aqui com vocês, que se chama sinusoides. Esses sinusoides eles têm uma camada interna chamada endotélio, que é o responsável pela liberação de uma substância chamada óxido nítrico. O óxido nítrico é um importante vasodilatador e que atua para que as nossas ereções aconteçam com mais facilidade e que elas sejam rígidas o suficiente para você ter aí uma relação sexual. Acontece que o cigarro atrapalha muito esse processo todo. E para quem fuma, às vezes essa relação ela não é tão lógica assim, tão imediata. Às vezes você não parou para pensar que muitas vezes o cigarro ele pode impactar de fato as suas ereções lá no futuro. E existe um estudo encomendado aqui pela Sociedade Brasileira de Urologia que mostrou que boa parte dos homens sentem muito medo de não conseguir ter uma ereção no futuro. Por isso, se você se preocupa com esse aspecto seu lá na frente, ou se você já vem sofrendo com a disfunção erétil e quer parar de fumar, vale a pena se informar mais sobre o assunto. E não que seja fácil também. A gente sabe que parar de fumar é muito difícil, né? O cigarro, comparado a outras drogas como bebida alcoólica e algumas outras drogas também, ele acaba sendo mais difícil, ele gera uma dependência de fato e não é tão simples. Se fosse simples, muita gente conseguiria facilmente parar de fumar. Talvez você conheça alguém aí próximo, um amigo, algum parente que esteja tentando parar de fumar. O cigarro, muitas vezes, ele acaba se tornando um companheiro, né? Então, às vezes, a pessoa que fuma, ela associa o cigarro a um momento ali que ela vai ter com ela mesma, um companheiro. Pô, o que eu vou ficar segurando na minha mão? Isso existe, gera uma dependência química e psicológica também. Então, parar de fumar não é simples. Mas você quer um estímulo maior para parar de fumar do que melhorar o seu desempenho sexual? Acho que esse é um motivo muito importante para você colocar como uma prioridade e você não sofrer com as consequências disso lá na frente. E talvez você esteja pensando assim, poxa, mas eu já fumo há muitos anos, eu fumo há 10, 20, 30 anos. Isso aí serve para mim também? Isso serve, traz benefícios mesmo para você que fuma há muitos anos. Só para você ter uma ideia, eu vou te dar alguns dados aqui que acontecem no seu organismo na medida em que você para de fumar. Se você parar de fumar, em 20 minutos, o seu batimento cardíaco ele já começa a se normalizar. O cigarro ele acelera um pouco os batimentos cardíacos. Em 20 minutos que você parou de fumar, os batimentos eles já começam a se normalizar. Em 12 horas, o nível de monóxido de carbono no seu organismo já se normaliza também. O monóxido de carbono ele está presente aí no cigarro e ele atrapalha muito o carregamento do oxigênio na nossa circulação. Entre 2 e 12 semanas, a nossa circulação e a nossa função pulmonar já melhoram bastante também. Então veja, em um curto espaço de tempo você já começa a ter grandes melhoras. E entre 1 e 9 meses, a nossa falta de ar, aquela tosse, falta de ar, já melhoram substancialmente. Então vejam vocês que tudo isso são medidas, né, que na verdade melhoras que você vai tendo quando você de fato decide parar de fumar. Então vamos para a parte prática aqui desse vídeo que eu queria te dar algumas dicas de como conseguir fazer isso, né? Como conseguir parar de fumar de fato. Essas dicas que eu estou trazendo para vocês foram retiradas de um programa do Ministério da Saúde e que são voltadas aí para quem está querendo parar de fumar. Uma vez na faculdade até a gente teve uma experiência muito bacana, onde a gente fez um grupo ali com pessoas que realmente estavam querendo parar de fumar. E só para vocês terem uma ideia, de 8 pessoas que fizeram esse acompanhamento, 2
2 a 3 pessoas, eu não me lembro agora ao certo, conseguiram parar de fumar para sempre. Então, algumas pessoas pararam e depois voltaram, mas vejam que essas medidas elas podem ser muito úteis aí para você que está tentando parar de fumar. Eu queria começar falando para você da forma abrupta, que é a primeira forma que eu indicaria para você que está tentando parar de fumar. A forma abrupta seria aquela em que você estabelece um dia D. Então, por exemplo, você estabeleceu que no dia 20 do mês seguinte você não vai mais fumar. Então você escolhe aquele dia e para de uma vez de fumar a partir daquele dia. Essa é a forma mais eficaz que a gente tem de conseguir parar de fumar. Mas a gente tem outras formas também que eu queria comentar com você. Nós temos, por exemplo, a parada gradual, que seria o seguinte: vamos supor que você fume, um maço de cigarro por dia. Então você fuma 20 cigarros por dia. No dia seguinte você vai reduzir para 15. No dia seguinte, depois desse dia, você vai reduzir para 10 e assim por diante, até o momento em que você chega a 0 cigarros. Eu dei o exemplo aqui de 5 cigarros por dia, mas isso pode ser menos se for o seu caso, né? Mas o importante é ter de fato essa progressão até o dia em que você de fato para de fumar. E por último, uma outra forma, existe a parada gradual, que é o quê? É você aumentar o tempo em que você fica sem fumar. Então vamos supor que tem gente que já acorda e já acende um cigarro. Então vamos supor que você acorde às 7 horas da manhã e você acende o primeiro cigarro às 7 horas da manhã. A gente vai adiar esse período em que você inicia, o seu hábito de fumar. Então ao invés das 7, você vai aumentar para as 8. Ao invés das 8 no dia seguinte, você vai aumentar para as 10 horas da manhã. E assim por diante, até que chega um momento em que você de fato para de fumar, porque o seu dia tem um número limitado de horas. Então chegou ali nas 24 horas, você já parou de fumar também. Essa é uma outra forma. Como eu falei para você, dessas 3 formas que eu acabei de explicar, a que mais funciona é a forma da parada abrupta mesmo, quando você decide de fato parar de fumar. Essas outras 2 formas que eu falei, elas são úteis para você que está se sentindo meio inseguro, meio ansioso de parar de uma vez. Elas ajudam você a lidar um pouco melhor com a situação com o passar do tempo. Cada pessoa responde de um jeito, cada pessoa para de fumar de alguma forma. O mais importante é que você de fato estabeleça um prazo, porque se você também ficar postergando essa decisão, durante esse período, dessas outras 2 formas que eu passei, a tendência é que você sofra mais períodos aí de abstinência e que você não pare de fumar. Então é muito importante prestar atenção e, de fato, decidir por parar de fumar. Além desses métodos, hoje existem medicamentos que auxiliam você a lidar um pouco melhor com a fissura, que é aquele desejo que você tem de fumar quando você está ali nesse momento, nesse primeiro momento. Então existem medicamentos, existem os adesivos de nicotina também, que também podem ser muito úteis para você que está tentando parar de fumar. O mais importante é que você, de fato, decida e que você se empenhe ao máximo para que você consiga atingir o seu objetivo. Mas é possível parar de fumar. Cada um para de um jeito, Talvez você já tenha escutado histórias de pessoa que parou de fumar de uma forma ou de outra, acabou adotando um método próprio aí e conseguiu parar de fumar. O mais importante é que você de fato atinja o seu objetivo, siga a sua meta aí, siga o seu planejamento. E eu acabei de falar para você aqui que no vídeo de hoje, no início do vídeo de hoje, que eu queria oferecer para vocês aqui no nosso canal uma forma de você conseguir parar de fumar. Eu queria que você, se você realmente quer, se você está empenhado em parar de fumar e se você conhece alguém que está passando por essa situação, encaminhe esse vídeo para essa pessoa e manda um e-mail aqui para o nosso suporte testoconsultoria@gmail.com dizendo: eu quero parar de fumar em 2023. Nós vamos formar aqui um grupo anti-tabagismo para que ajude você a, de fato, parar de fumar. Existe toda uma metodologia por trás disso e que pode te ajudar, de fato, a conseguir o seu objetivo de parar de vez de fumar em 2023. Só lembrando que esse vídeo está sendo postado em março de 2023, então esse grupo deve acontecer nos próximos 60 dias. Então, se você conhece alguém ou se você quer parar de fumar, manda aqui para o nosso e-mail de suporte, que a gente vai montar então esse grupo e vai montar um treinamento aí, na verdade, um grupo mesmo para que você consiga atingir o seu objetivo, que é parar de fumar. Esse grupo ele vai ter a proposta de encontros ao vivo, seriam 4 semanas para que você atinja o seu objetivo, que é, na verdade, o nosso objetivo aqui também no canal, é fazer com que você melhore a sua saúde. Se você gostou desse conteúdo, se você achou que foi útil esse conteúdo, clica aí no joinha, clica no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, tem gente que assiste
assiste vídeo aqui toda semana e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal também, isso é muito importante para que o YouTube entregue essa informação para mais pessoas aqui no nosso Brasil. Espero muito que você tenha gostado aqui desse vídeo, eu vou ficando por aqui e até a próxima semana.